Muito bem, nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre como que a prática da integração contínua ela se encaixa no contexto do DevOps. Porque é muito comum você ver aquelas siglas que eu falei para você, CI, CD, associadas ao DevOps. Pode ter certeza que se cair, quem sabe lá no teu edital, tiver integração contínua, entrega contínua e DevOps, ou então CI, CD e DevOps, é muito provável que numa questão só o examinador ele possa cobrar o conhecimento desses três camaradas aí numa questão só, tá certo? Porque elas se encaixam num contexto de forma bem similar. Tá certo? Então, meu objetivo então é comentar nessa aula como que a integração contínua se encaixa no contexto DevOps. Mas antes, vamos só fazer aqui uma rápida revisão sobre o DevOps. Como eu falei para você, a melhor forma de você entender o DevOps de forma geral é você pegar a palavrinha e quebrar ela em duas. Aí você tem o Dev, você tem o Ops. Dev, desenvolvedores, Ops, de operação. Por que que qual foi o contexto, né? Qual foi a grande motivação de começarem a pensar nessa cultura? A cultura de tentar entregar o software em produção o mais rápido possível. Você como desenvolvedor, se você não tem tanta essa vivência, mas saiba de que quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente trabalha em um ambiente controlado. Se a gente está desenvolvendo ali, começando a desenvolver uma certa funcionalidade, a gente diz que estamos desenvolvendo em um ambiente controlado, porque você tem ali a sua máquina, na sua máquina com certeza você já deve ter preparado o seu ambiente de desenvolvimento. Se você, por exemplo, utiliza ali tal tecnologia, Python, vou pegar aqui a linguagem Python, você está desenvolvendo para a web, por exemplo, você vai criar um ambiente de desenvolvimento, você pode criar um ambiente virtual de desenvolvimento, de modo a trabalhar nesse ambiente virtual de desenvolvimento especificamente com o teu projeto. E aí você pode instalar as bibliotecas nas versões específicas para esse projeto, instalar lá o Django, instalar o Flask, instalar o SQL Alchemy para trabalhar com banco de dados ORM e por aí vai, tá certo? Então, olha só um ponto interessante aqui que eu quero enfatizar para você. Quando a gente fala que nessa questão de desenvolvedor e operação, acontece muito aquela questão, né? Às vezes, o camarada desenvolvedor trabalhou ali no sistema, conseguiu concluir o sistema e localmente no ambiente de teste funcionou perfeitamente. Tá? O ambiente de teste num ambiente controlado, né? Na sua máquina funcionou corretamente. E aí então ele vai agora e entrega o seu código ali para o setor de operação. O setor de operação ele vai ter o objetivo então de colocar aquele sistema que estava em um ambiente controlado agora em um servidor na internet e colocar aquele projeto em produção. E aí começa a acontecer alguns problemas, porque alguns problemas que antes não estavam acontecendo no ambiente controlado, na máquina do desenvolvedor, começam a aparecer no ambiente em operação, no ambiente em produção em nuvem, por exemplo, tá certo? Então isso acontecia bastante no contexto de desenvolvimento de software. E aí como quem desenvolvia não via nada, não via nenhum tipo de erro, entregava para o setor de operação que não era quem tinha desenvolvido aquele software, acabava se deparando com o erro, não sabia muito resolver aquele tipo de erro ou demorava bastante para resolver ele. O que foi que eles pensaram então, né, nesse contexto aqui, nessa problemática? Eles pensaram então em unir essas essas duas equipes, a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação, para que possam sanar esses tipos de erros que aconteçam mais rapidamente. Foi então que surgiu então essa cultura DevOps, tá certo? Eu vou dar apenas um exemplo aqui, só para você ver que realmente isso se concretiza na prática, né? Eu estava desenvolvendo uma página, um pequeno sisteminha com Python, utilizei o Streamlit, né? O Streamlit ele é um excelente framework para você trabalhar com aplicações web focadas em dados. Então, eu estava construindo alguma aplicação web focada em dados, né? Podendo utilizar também inteligência artificial. Na época lá era uma aplicação que trabalhava com processamento de imagens e eu estava desenvolvendo no meu ambiente controlado, ou seja, na minha máquina física aqui.
A minha máquina física, ela tem o sistema operacional Windows 10. E aí eu então utilizei um ambiente virtual de desenvolvimento, baixei lá as bibliotecas, utilizei o pip install nas bibliotecas e etc, né? Então fiz o desenvolvimento daquele pequeno sisteminha, terminou, realizei todos os testes, estava tudo funcionando. E aí então agora o meu objetivo era colocar aquele sisteminha em produção, né? E aí então eu deveria escolher alguma plataforma na internet para hospedar o meu sistema e poder utilizar o meu sistema em qualquer máquina que eu estiver simplesmente com a internet, né? Ou seja, eu quis colocar o meu sistema em produção na internet, na nuvem, né? E eu lembro então que eu tinha várias opções para me escolher. Como o meu objetivo era apenas estudo, não era nada comercial, eu escolhi a opção gratuita que eu tinha no momento, né? Então tinha lá o Heroku, que no tempo estava gratuito ainda, e tinha também o Streamlit Cloud, tá certo? Que é a alternativa de você hospedar aplicações que você desenvolva no Streamlit utilizando a própria o próprio ferramental que eles já possibilitam no framework, que é o Streamlit Cloud, que é totalmente gratuito. Então eu não contei conversa, né? Meu objetivo então foi hospedar o meu sistema no Streamlit Cloud. Só que aí começaram os probleminhas, tá certo? Veja que eu falei para você que na minha máquina, no meu ambiente controlado, eu estava utilizando o Windows 10. E aí acontece então, quando eu gerei lá o código, eu gerei num bloco de notas a lista de bibliotecas e versões que eu tinha instalado na minha máquina. Eu gerei e coloquei isso no arquivo específico, né, que eles pedem lá na infraestrutura do Streamlit Cloud. Coloquei a lista de bibliotecas e lista de versão, e sempre quando eu estava já enviando a aplicação para lá e ele estava instalando no servidor deles lá do Streamlit Cloud, ele dava um problema. E aí era uma mensagem, a mensagem de erro ela não era tão clara assim. Até que quando eu peguei a mensagem, coloquei lá no Google, fiz uma pesquisa, eu vi de que estava acontecendo um determinado problema. Quando eu instalava as bibliotecas na minha máquina do Windows 10, tinha duas bibliotecas do Python que eram instaladas sobretudo para o ambiente do sistema operacional Windows. E aí acontece que, como eu não sabia dessas bibliotecas, eu pegava toda a lista delas e colocava lá no arquivo de infraestrutura para serem instaladas no servidor do Streamlit Cloud, né? Que por outro lado, né, esse servidor ele é baseado em Linux. E aí acontece então, ia baixando todas as bibliotecas. Quando ele se deparava com essas duas bibliotecas oriunda do sistema operacional Windows, ele dava erro. Aí o que foi que eu entendi? Eu entendi exatamente o que acontece na maioria das vezes nesse contexto de desenvolvimento de software. Funciona muito bem no ambiente controlado, que é o ambiente de desenvolvimento local, e muitas das vezes quando você vai colocar em produção, alguns problemas que antes você não tinha começam a aparecer. Então como foi que eu resolvi esse problema? Depois que eu entendi esse contexto, aí eu simplesmente removi as duas bibliotecas, que eram bibliotecas do Windows. Quando eu removi elas, todas as bibliotecas e dependências foram instaladas com sucesso e eu tive então a minha aplicação em produção no Streamlit Cloud. Perfeito, pessoal? Então eu conto apenas esse pequeno caso para você entender que isso acontece na prática. Então é por isso que o DevOps ele orienta então que as equipes de desenvolvimento e de operação elas possam estar unidas, possam estar se comunicando cada vez mais para evitar que esses errozinhos pequenos possam ter um tempo de resolução tão alto, tá certo? Quando essas equipes estão com uma boa comunicação, erros que poderiam levar um dia, 2 dias, uma semana para serem resolvidos, às vezes leva 30 minutos, 20 minutos, tá certo? Exatamente então, esse é o contexto do DevOps que eu quero apresentar para você. Então a grande pergunta é, e como que a integração contínua ela se encaixa dentro disso, né? Imagina que você tem a integração contínua, ela vai ficar no início do processo de desenvolvimento de software, onde você vai verificar o seu código pelo menos uma vez por dia para evitar que suas cópias locais fiquem muito longe da ramificação principal da compilação do código. Isso ele vai ajudar isso ajuda a evitar conflitos de mesclagem desastrosos, né? Ou seja, questão de
resolução de conflito de código que podem quebrar a compilação e levar horas ou dias para serem resolvidos pela equipe. Perfeito? Então veja, a integração contínua nesse caso aqui poderia até mesmo levar a ter esse consentimento mais rápido, no exemplo que eu citei, e entender, por exemplo, de que essas duas bibliotecas do sistema operacional Windows, elas já deveriam ser removidas quando elas fossem enviadas para o repositório central e eu quisesse, por exemplo, colocar aquele projeto em produção em um servidor em nuvem, por exemplo. Tá certo? Isso aí já seria um ponto muito importante nesse caso. Além disso, né, como que a integração contínua ela poderia me ajudar nesse caso também? O DevOps, ele trabalha, eu gosto dele, né, principalmente porque ele trabalha na ideia de containers, não é? Então eu poderia muito bem trabalhar em um container Docker e nesse container Docker eu utilizasse até mesmo no ambiente local de teste, no meu ambiente controlado, eu já trabalhasse em um container Docker que tivesse uma configuração bem similar à que teria do meu servidor quando eu fosse hospedar a minha aplicação, tá certo? Isso aí já me ajuda bastante a evitar passar por esses probleminhas, né? Probleminhas de diferenciação da tecnologia, diferenciação do sistema operacional, da infraestrutura como um todo. Tá certo? Então também é um outro exemplo que eu posso citar para você de como a integração contínua e o DevOps eles podem estar bem juntos, né, bem conectados aí nesse contexto de desenvolvimento de software. A integração contínua ela serve como pré-requisito para estágios de teste, implementação e liberação de entrega contínua. Então é isso que você já tem que ter em mente, né? A entrega contínua ela começa quando termina a integração contínua. É por isso que são práticas que estão muito bem complementares, se complementam muito bem entre si, né? Que por isso que é chamado CI/CD, o pipeline CI/CD. Toda a equipe de desenvolvimento saberá minutos após o check-in se você criou um código incorreto, pois o serviço de integração contínua cria e testa automaticamente as mudanças de código em busca de erros. Assim é possível tornar o desenvolvimento do projeto menos custoso, além de garantir a qualidade e velocidade. Tá certo? Então, quando você trabalha com integração contínua e a ferramenta que você for utilizar, ela vai sinalizar de forma visual para outros desenvolvedores se o que foi enviado lá para o repositório central ele gerou um erro ou não. Se tiver gerado erro, você deve trabalhar nessa resolução de erro, né, para que posteriormente, ao realizar o teste automático, as mudanças, o código que foi desenvolvido, ele possa passar nesse teste e possa então ser enviado o código ao repositório central. Então tudo isso aqui que nós falamos, você tem muito bem em mente, né, de como a integração contínua ela se encaixa no DevOps. Se tivéssemos uma palavra aqui que nós pudéssemos extrair de integração contínua e DevOps é o feedback, tá certo? Nesse parágrafo aqui nós falamos sobre o feedback que os desenvolvedores terão entre si. Quando um desenvolvedor, por exemplo, subir alguma alteração e essa alteração ele gerar algum tipo de erro lá na ferramenta, esse outro desenvolvedor ele vai estar ciente disso e vai trabalhar nessa resolução desse problema, tá certo? A grande questão é, se você quer que a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação ela possa ter uma boa comunicação entre si, para tentar agilizar tanto quanto possível de que aquele código que está funcionando num ambiente controlado, um ambiente do desenvolvedor, possa também funcionar num ambiente em produção, você deve facilitar tanto quanto possível a comunicação entre essas partes aqui. E para facilitar a comunicação você precisa de feedback. Perfeito? É por isso então que a integração contínua ela vai ser uma prática muito bem recorrente no desenvolvimento de software e também na cultura DevOps.